Sejam bem-vindos, meus amigos palmeirenses. Uma boa quarta. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão que estreia na Libertadores nesta noite contra a equipe do Júnior Barranquilla, lá na Colômbia, às 21h30. Estou trazendo um corte com todas as informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Gostamos, hein, da primeira parte do Vinícius lá na parte central, na região central da cidade. Eu preciso falar que eu gostei ontem também, tá? Vinícius, ontem foi mais eu ou gostei. menos. Hoje Não, eu tô aqui pra te defender, porque eu valorizei. Praia ontem, água suja, cheia de pedra. Mas isso aí é... Cadeira tudo mas quebrada. Não, calma, Bruno. Eu esperava mais. Não. Hoje tá bonito, por exemplo, aí a parte mais moderna da cidade. A culpa não foi de vocês. Tô com Hein, você. Vinícius? É o seguinte, ontem a gente tava na praia de Boca Grande, que fica na zona empresarial daqui. Se você quiser ir numa praia do Caribe, você tem que pegar um barquinho e andar de barco mais ou menos 1h, 1h30, aí você vai numa praia caribenha. Aqui é a Baía de Boca Grande. Acho que eu empato com o Cícero Melo no visual hoje, viu? Tá empatando pelo menos. Não dá para ganhar do Rio de Janeiro, mas aqui a Baía de Boca Grande é uma região muito bonita, depois a gente sair do centro histórico e passar por aqui. Hoje a temperatura, a gente pode ver lá no fundo, o tempo tá nublado, temperatura na casa dos 33 graus, calor com tempo nublado, é um calor úmido, você fica parado aqui, você já fica suado, e essa é uma das principais preocupações do Palmeiras, é o desgaste físico que vai encontrar. O Palmeiras saiu de um jogo em Salvador e agora vem jogar no litoral do Caribe, em Cartagena, então é um desgaste realmente do jogo lá em Salvador e na sequência agora na estreia da Libertadores. Então essa foi uma preocupação do técnico Abel Ferreira, por isso ele chegou antes. O Palmeiras chegou aqui na segunda-feira, fez um treinamento no colégio que fica um pouquinho distante aqui do centro de Cartagena, mais ou menos 20 quilômetros, e nesse treinamento ficou ali a questão do Vitor Roque, que não participou do treino mais uma vez, por isso dúvida não, deve ser desfalque para o jogo, está fazendo um trabalho individualizado. Mas o Paulinho sim levantou aí uma possibilidade, levantou até uma expectativa, porque ele participou normalmente do treinamento aqui na terça-feira. E ficava a esperança dele ficar pelo menos no banco de reservas, estrear na temporada. Mas não, a gente foi atrás de informação, a informação é que o Paulinho ainda está se ambientando ao grupo, vai treinando aos poucos, a expectativa é que ele entre daqui mais ou menos 15 dias, ainda não será relacionado para esse jogo. Se for, será uma grande surpresa. O Palmeiras tem problemas na lateral esquerda, né? O Jefeté não veio, o Piquerez vai se recuperar da cirurgia aí no tornozelo, o Arthur, garoto de 20 anos, vai fazer a sua estreia na Libertadores. Ele já jogou de titular na última partida contra o Bahia, mas agora estreia na Libertadores para um garoto de 20 anos e o Palmeiras vai botar à prova a sua boa fase. Vamos ouvir então o que falou o técnico Abel Ferreira sobre essa estreia do Palmeiras aqui em Cartagena, nesse calor. Parado aqui, Bruno, ó, já tô suado. Sensação de felicidade, né, poder estar estreando na Libertadores pelo Palmeiras, que eu cresci assistindo, né, vi os 2 títulos seguidos, né, pela TV, e agora poder estar participando dela é muito legal. A gente estava numa recuperação ontem no hotel, hoje também, isso pôde ajudar a gente a estar reparado nas pernas, né, que deu uma cansada, né, da viagem, né, direto de Salvador para cá. Eu acho que a gente vai estar 100% apto para amanhã dar o nosso melhor. Estou muito feliz, muito gratificante pelo trabalho também ser reconhecido. E agora é focar no jogo de amanhã, se Deus quiser, sai com a vitória. É isso aí, Bruno. Ontem, então, o treinamento do Palmeiras, sem a participação do Vitor Roque, Paulinho fez o treino, mas o Palmeiras vai levar esses 2 desfalques para o confronto contra o Júnior Barranquilla. Como a gente falou na primeira entrada, é um estádio acanhado, o Palmeiras vai também sentir essa pressão, 18 mil lugares, a capacidade do estádio aqui em Cartagena, todos os ingressos já foram vendidos já na segunda-feira, né? O estádio do Júnior Barranquilla está passando por reformas por conta da Copa Sul-Americana. É um estádio para capacidade de 45 mil torcedores e fica lotado em jogos de Libertadores. Imagina então aqui em Cartagena. Não tem jogo de Libertadores em Cartagena desde 2017. O Júnior Barranquilla mandou 2 partidas aqui naquela ocasião na fase pré-Libertadores contra Carabobo e Deportivo Cali. Agora é contra o Palmeiras, fase de grupos, e vai mandar os seus 3 jogos aqui em Cartagena. Então é o adversário, é o calor, esse calor úmido, e também a pressão do estádio para 18 mil torcedores que estará lotado. Bruno. Continua aí, Vinícius, para a gente seguir a nossa conversa envolvendo então a estreia do Palmeiras. Claro, tem como principal personagem um jogador da casa, o colombiano John Arias, e é justamente quem está no nosso telão.
telão com alguns números desde sua estreia pelo Palmeiras. É quem mais atuou, olha só, 11 jogos, 3 gols, uma assistência, então ele participa aí de um gol a cada 164 minutos. Vitórias garantidas com gol e assistência, nossa, já são 3 gols nos últimos 4 jogos. Ele tem jogado, não é, Mari, ali pelo lado esquerdo do meio de campo / ataque do Palmeiras, porque o Alan joga do lado direito. Pois é, tinha essa dúvida, né? Quando ele chega ali, no momento em que o Maurício também cresce de produção, aí tem o campeonato estadual, o Abel mexe justamente na final, né? Que ele tira o Alan da equipe e coloca o John Arias. Mas assim, era questão de tempo e pouco tempo para ele se tornar titular do Palmeiras. Porque o Arias, ele sai daqui num bom momento pelo Fluminense, num ótimo momento, aí tem essa janela de Wolverhampton, mas ele volta assim, continua num grande nível físico, é muito inteligente, pela seleção também joga muita bola, então é um jogador que entrega demais. Ele dá essa opção pro Abel de atuar nos lados do campo, né? Então se ele quiser tirar o Alan, ele desloca o Arias para a direita, quando ele quiser tirar o Maurício, ele desloca o Arias para a esquerda. Agora com a ausência do Piquerez, ele chama muito essa responsabilidade também pelo lado esquerdo. Então, assim, é um jogadoraço. E como o Vitor Roque não tem jogado, então tem jogado os 3, né? O Maurício, o Alan e o Arias. Pro final de semana aí muda, porque aí o Arias tá suspenso. No clássico, né? O Arias acabou tomando cartão amarelo. Cartão amarelo bobo até, né? Baixa, né? Mas acabou... Mas enfim, também tá jogando direto, né? Jogou todos os jogos. Vai jogar o 12º e aí não era o que ele queria, mas vai acabar descansando também, justamente por conta desse cartão amarelo, da suspensão. Já dá pra falar já em principal jogador, assim, desde que ele estreou pelo Palmeiras? Isso é muito bem, parece que distribuído, não é? Eu ia falar isso, acho que distribui muito bem, principalmente com o Flaco, né, cara? Não tem como tirar o protagonismo do Flaco, dos dois volantes, do Marlon e do Andrés, porque o jogo passa muito por eles dois o tempo todo. E aí a gente vai falar novamente, todas as vezes que esse time do Palmeiras encontrou algum tipo de dificuldade, o Andrés Pereira foi lá e bateu alguma falta, bateu algum escanteio, e aí sai um gol do Palmeiras pra dar uma aliviada, pra dar uma tranquilizada pro time voltar, conseguir rodar a bola com um pouco mais de tranquilidade. E o Arias ainda tem disso também, né? Ele acelera quando tem que acelerar o jogo, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Quando precisa, ele vai um pouco mais incisivo, mas também consegue ir lá aquela mastigada na bola, né? E vai ficar rodando lá no próprio eixo, que até o adversário fica revoltado, começa a dar pontapé nele, e ele não cai no chão, fica esperando a falta. Então ele consegue fazer essa mescla, assim, né? De um jogador que, quando precisa, acelera, mas também consegue ali dar uma temporizada no jogo. Enfim, consegue acionar os atacantes também. Eu vou voltar lá com o Vinícius, que tem um convidado. E Vinícius, chamou a nossa atenção aqui quando o Vitor Roque falou assim, a gente teve o nosso trabalho reconhecido. E imagino isso por conta também do que foi a recepção de torcedores e da imprensa aí local? Foi sim, Bruno. O Palmeiras chegou com muita festa aqui no aeroporto, segunda-feira, torcida de Cartagena, torcida colombiana, fazendo festa para o Palmeiras, que dificilmente vem jogar aqui. Estou do lado aqui do Joaquim Brasil, companheiro da equipe da ESPN da Colômbia, é brasileiro, mas mora aqui em Bogotá, trabalhando para a ESPN, está aqui também em Cartagena para a cobertura de Júnior Barranquilla e Palmeiras. E queria repassar essa pergunta para você. Como os colombianos analisam o time do Palmeiras e como os torcedores é o grande bicho-papão do grupo? Prazer, Nicolete, Bruno, Jailson, Mari. O futebol brasileiro é muito visto, né? Muito visto na Colômbia, respeitam muito os times grandes, respeitam muito o Palmeiras, tanto os íntias colombianos, os torcedores, mas também o técnico, né? O técnico vai mudar a tática do time, vai colocar um volante mais, respeitando isso que você está falando. Conhecer o Palmeiras, conhecer o poder do Palmeiras. O Júnior é um dos times que mais ataca no futebol colombiano. É um time da costa, é ofensivo, o time da costa, o futebol da costa na Colômbia sempre ataca, eles jogam muito pelas pontas, tem atacantes de seleção Colômbia, mas hoje ele vai cuidar um pouquinho precisamente por isso, porque conhece muito o Palmeiras. Ô Joaquim, a gente estava discutindo ali o John Arias, como ele é claro que é um ídolo nacional, né? A gente já percebeu aqui, muitos torcedores fazendo festa também pela chegada do John Arias, mas qual o sentimento do torcedor colombiano quando ele vem com o Palmeiras, assim? O torcedor colombiano tem muito poucos ídolos. A Colômbia tem muito poucos ídolos, grandes jogadores que foram para o exterior e que conseguem ter uma estrela. O John Arias hoje é um dos grandes ídolos do futebol colombiano. Hoje o jogo é aqui em Cartagena, não é o estádio de Barranquilla, o Metropolitano, onde joga o Júnior. Então é muito provável que grande parte dos torcedores que vão vir também ver o John Arias. Vão vir, não sei se torcer para o Palmeiras, mas vão torcer para o John Arias. Se o John Arias fizer gol,
vocês vão ver na torcida mais de um gritando também para ele, porque o torcedor colombiano segue muito os jogadores que estão no exterior. Você é fã do John Arias? É ídolo? Cara, eu sou fã. Tô perguntando isso porque ele é tricolor, nasceu no Rio de Janeiro. Eu vivo há 20 anos na Colômbia, trabalho na ESPN Colômbia há mais de 10 anos, sou tricolor, sabe? Assim, fui no Maraca ver a Libertadores, pedi aqui 10 dias, falei na ESPN Colômbia, preciso de 10 dias, fui lá torcer. Cara, futebol é assim, né? A Leila deu certo, o Bittencourt deu mole e voltou. É isso. Vai xingar o John Arias amanhã, é isso que quer dizer. Não posso falar aqui. Mas, cara, jogadoraço. É isso, Bruno. Isso, não, só uma coisa. O jogo, então, é em Barranquilha, em Cartagena, desculpa, onde vocês estão. E vocês falavam que é um estádio, né, mais acanhado, de mais pressão. Mas o Júnior, ele jogando aí, ele se torna mais forte ou mais fraco do que quando joga em casa mesmo? Provavelmente mais forte. O campo é menor. Enfrentando o Palmeiras, eu acho que mais forte. Porque o Júnior precisa se cuidar. A grande debilidade do Júnior, assim como ele é muito forte na frente, atrás, cara, todo jogo mete gol. Todo jogo eles sofrem muito. Então eu acho que esse campo pequeno, torcida, 18 mil pessoas, vai estar lotado. Eu acho que é algo a favor deles. É uma coisa que a gente tem que ter muito presente. O Júnior não vai sair para se defender. O Júnior vai sair para jogar com o Palmeiras. Isso é melhor para o Palmeiras? É provável. O Palmeiras gosta disso. O Palmeiras gosta disso, o Abel gosta disso. Mas é a forma do Júnior jogar também. Vai se cuidar com um volante mais, que é o Guilherme Celes, jogador que já jogou no Benfica, Seleção Colômbia. Ele vai colocar ele aí na metade com o Rivas e com o Rios, para segurar um pouco, mas vocês vão ver um Júnior que vai sair para atacar. Vamos ver se confirma isso aí, porque o Palmeiras tem excelentes números jogando na fase de grupos da Libertadores. 88% de aproveitamento com o técnico Abel Ferreira. Bruno. Ricardo Spinelli está aqui com a gente, Ricardinho do Data ESPN, que tem todos os dados do mundo de qualquer coisa, inclusive das viagens internacionais de Libertadores, não é, Ricardinho? Exatamente. Bruno, bem-vindo. Obrigado, boa tarde para você, Bruno, Mari, Jailson, amigo fã de esportes em casa. O Abel Ferreira me pautou aqui, porque com essa entrevista coletiva dele no domingo, após o jogo contra o Bahia, eu dei uma sugerida aqui da gente discutir justamente essa questão das viagens. A viagem que seria para Barranquilha, no caso é para Cartagena, é a maior viagem que o time brasileiro vai fazer nessa fase de grupos inteira. Tá? O Palmeiras não é o time que, somado com as viagens, vai fazer a maior quantidade de quilometragens ao longo da fase de grupos. Mas essa perna é a mais longa. Exatamente. Quem é o recordista nesse caso é o Fluminense, mas nesse caso essa ponte aérea é a maior. Então, o Palmeiras, vamos colocar primeiro na tela os números, preparamos aí uma arte com os números das viagens do Palmeiras a partir de sábado para o jogo contra o Bahia. Então, o Palmeiras sai de São Paulo, vai para Salvador, eu estou aqui com o touch na mão e estou fazendo aqui também só para fazer uma graça, mas na verdade é mais fácil aqui, vamos lá. Então, o Palmeiras saiu de São Paulo e foi para Salvador, uma viagem de quase 1.500 quilômetros. Tá? Então, 1.455 quilômetros de São Paulo até Salvador. Domingo, então no sábado fez essa viagem, já no domingo ganhou de 2-1 do Bahia, um resultado importantíssimo para se manter e aumentar a vantagem na liderança do Brasileirão. Depois, o time treina no CT do Vitória, na segunda-feira, faz o treino lá no campo do Vitória, no CT do Vitória, antes de viajar direto de Salvador para Cartagena. Então, essa viagem de segunda-feira para Cartagena foram quase 5.000 quilômetros. Então, agora o Palmeiras chega lá na segunda-feira à noite, treina na terça e já tem logo o jogo de quarta-feira que o Fã de Esportes vai acompanhar aqui com a gente nos canais ESPN. Naquele calor todo e umidade que o Vinícius estava contando. Exatamente. E aí, Bruno, essas duas viagens somadas vão dar mais de 6.200 quilômetros de São Paulo, Salvador e depois Salvador para Cartagena. Imagina se voltasse de Salvador para São Paulo e depois fosse para Cartagena. Então, o planejamento é importante nesse caso para os times brasileiros. Essa viagem de 6.296 quilômetros é maior do que, aí vamos lá, para o que o Abel falou. Não estamos a jogar na Europa, não estamos a jogar na Itália, aqui é Brasil. Então, o Abel já deu essa letra. A maior viagem que um time na UEFA, né, qualquer time na Europa tem para fazer em uma competição da UEFA
de uma ponta a outra de capitais é de Lisboa até Astana, no Cazaquistão. E aí na tela, olha a distância. 6.163 quilômetros, Bruno. Então, a Então, viagem do... o Palmeiras, em 3 dias, em 2 viagens em 3 dias, já supera a maior viagem possível que um time da UEFA faria em Champions League, Liga Europa, seja lá onde for. Sendo que lá a maior parte está concentrada ali naquele caminho, né? Exatamente. Exato. Ali de, França, Espanha, Inglaterra, né? Itália ali. Itália, exato. E aí o terraplanista chora, né? Porque vai achar que essas 2 linhas, elas são... Falar. O terraplanista vai chorar. Mas é uma mais curta que a outra. Né? Parece que a linha europeia ela é muito maior do que a soma de São Paulo, Salvador e depois Salvador, Cartagena, mas não é por causa do globo terrestre. Claro. Vamos lembrar que a Terra não é plana, então por causa da curvatura do planeta Terra, a gente tem essa sensação de que essa linha toda aqui, ela é muito maior do que as 2, mas não é. Essas 2 aqui somadas são maiores do que aquela lá. Ricardinho, obrigado, viu? Valeu. Lembrando que Fluminense e Flamengo vão enfrentar também esse desgaste todo essa semana, porque o Fluminense jogou na Venezuela. Na Venezuela e o Flamengo joga no Peru e os dois se enfrentam no sábado. Exatamente. Para disputar um Fla-Flu. É puxado aí para todo mundo.